Fala pessoal, say how about those Chiefs? E aí, beleza? Cara, vou te falar, quando o negócio não é de domingo, segunda-feira é o inferno. Mas, tamo com 5-3. É isso aí. 5 vitórias, 3 derrotas na temporada. Time voltando a ficar com campanha positiva e agora até classificado para o playoff, hein? Nos primeiros mocks aí que a gente vê, a gente tá ali na sétima seed, pegando, se terminasse hoje, o Patriots. Então, é uma coisa, né? Bom, falando aqui rapidamente, eu vou fazer aquele ritual que a gente faz, né? Passar pelos jogos das rodadas aqui. Eu perdi muito dessa semana. Vou falar o nosso menu aqui e vou falar aqui algumas coisas a mais que eu acho que são importantes aqui para a gente poder comentar sobre o jogo, tá? Então, beleza. Então, vamos ao que interessa. Acho importante a gente falar sobre transmissão. Vai ter Bills, então aqui 18 horas. Lembra que agora lá nos Estados Unidos eles entram em horário de verão, então 1 hora a mais. A gente se vê aqui às 18 horas. Muito obrigado, cara. Foi muito legal ontem. Desculpa, no final do jogo ali deu um crash aqui no meu sistema. Perdi a transmissão. Mas já era um jogo que já estava ganho, então ninguém ficou triste porque não viu a interceptação aí do Cochrane que a gente xingou pra caramba aí durante o jogo, né? Então, aqui, 18 horas, lá em Buffalo, né? A gente vai perder esse jogo, obviamente. A gente sempre perde, sempre ganha deles no playoff, então, tudo bem, vamos contando com essa derrota aqui, tá? Eu acho que ganha, mas vamos lá. Bom, então falando um pouquinho aqui sobre os jogos da rodada, né? Eu errei um monte aqui, então é, Minnesota e Chargers, o Chargers ganhou. Minnesota, cara, muito ruim esse ano. Carson Wentz vai passar por operação, então, cara, não foi nada legal. E eu tô errando todos os jogos de quinta, então já posso cravar que eu vou errar aqui o próximo jogo de quinta. Miami Dolphins ganhando do Falcons, né? O Falcons é, é uma montanha russa, ninguém sabe o que acontece. Se o Bijan Robson não corre direito, a coisa não funciona. O Mike Penix Jr. não jogou. É, assim, eu acho, né? E aí o Kirk Cousins é um cara até melhor que o Michael Penix Jr., mas ok, não conseguiu fazer por onde. Acertei aqui o Baltimore, errei Buffalo Bills e Panthers. O Panthers foi uma desgraça ali, não conseguiu fazer nada, os caras correram bem com a bola. Isso me dá um alívio, porque a gente está indo bem contra o jogo corrido, então vamos ver como que vai ser o jogo, né? Aí o Jets ganhou, jogão aí, 39-38, melhor jogo da rodada, imprevisível até o final. É, uma coisa que eu fico muito feliz de ser um cara que eu tento ponderar muito a campanha e a personalidade de cada QB. E o Justin Fields deu uma declaração depois do jogo falando que ele chorou, que ele ficou mal aí com as críticas que aconteceram. A gente vê críticas acontecer aqui no Brasil, imagina nos Estados Unidos, imagina em Nova York, né? Então o cara tem que ter um preparo psicológico muito grande para poder reverter e tentar, né, uma virada. Então, cara, conseguiu ganhar, parabéns, fiquei feliz por ele. Houston, Texas ganhando aqui do 49ers, um baita jogo do 49ers. O Patriots ganhando do Browns, Myles Garrett e 5 sacks ali na sequência. É um desperdício um cara desse estar no Cleveland Browns. O Giants perdeu pro Philadelphia Eagles, né? O Ken Skibble machucou, tá fora da temporada, uma lesão muito feia. Ok, Buccaneers ganhando do Saints. O Cowboys perdendo ali pro Broncos, né? Então a divisão tá complicada, né? Porque tanto o Broncos quanto o Chargers ganharam. Então vamos ver na próxima semana.
O bonus round, né? O Colts ganhando aqui do Titans e assim consolidando aí como uma equipe que vai ser difícil de ganhar. O Steelers perdendo, né, para o Green Bay, seria a vitória de 32 aí do Aaron Rodgers, né? Ele teria ganho de todos os times da NFL. Ele jogou a carreira toda dele em Green Bay, tinha a chance agora de ganhar de Green Bay, não conseguiu. E o Chiefs ganhando aí do Washington Commanders, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, 5-8, mal, pior rodada minha aqui, pior semana que eu tive, mas no recorde aqui 64-41, estamos com recorde positivo. E por enquanto é isso que interessa. Vamos olhar aqui então a divisão. A gente está aqui com. Vai pegar o Buffalo, né? O Buffalo 5-2. Estamos aqui com 6-2 o Broncos, 5-3 o Chargers e o Las Vegas Raiders, que tirou férias essa rodada, né? Tava de bye week, 5-2. Então a gente está atrás do Chargers por conta da vitória deles aqui no Brasil, né? Mas em termos de pontuação a gente está na frente deles. Então, se na próxima semana calhar de ficar um 5-4, 6-3, 6-3, o Chiefs fica na frente e a gente assume a divisão, tá? Então, eu acho que pode ser, tá? Pode ser, porque a gente vai ver depois esse prognóstico que eu fiz aqui, né? Aquela tabelinha que eu tenho feito. Os próximos jogos aí de Chargers e Broncos são meio esquisitos, beleza? Vamos então falar do jogo, e eu vou trazer aqui o meu menu. Eu queria falar de dois caras, até um eu não coloquei aqui, mas a capa desse meu vídeo, que é o Mike Dunham, camisa 51. É um cara que pouca gente fala sobre ele, um cara draftado pelo Chiefs, é uma sombra ali do Chris Jones, mas que fez um jogo impecável. Impecável, cara, conseguiu tackle, forçou uma perda de jardas, deu sec, interceptou, né? Pegou a interceptação ali do Deebo Samuel. Então, assim, é um cara que às vezes a gente dá pouca visibilidade, né, para esses caras coadjuvantes e fez muito pelo Chiefs ontem, tá? Muito mesmo. Então, o Mike Della, para mim, é um destaque. E o outro é o Juju, tá? Eu acho que as pessoas falam um pouco sobre o Juju, e aí a minha teoria é que o Juju é um cara midiático. Eu não sei, eu acho que eu já contei aqui no episódio, algum episódio do podcast aqui, que eu e minha família, né, meu filho, minha esposa, a gente foi até o aeroporto no dia que o Chiefs chegou aqui no Brasil. E aí, assim, obviamente você sabe mais ou menos o que você vai encarar ali, né? Passou o Mahomes, todo mundo gritando pelo Mahomes. Mahomes, assim, sinalizou, não se aproximou muito das pessoas. Andy Reid passou, todo mundo conhece. É óbvio que, assim, num elenco de 60, 70 jogadores que eles vieram comprar esse squad aqui pro Brasil, pouca gente conhece muita gente, né? Então, o Juju não é um cara que é midiático, né? Um cara que é conhecido, apesar de estar ali com Neymar, né? O OBJ, ele sempre é um cara que está ali no meio da farofa. Mas passou o Travis Kelce, né? Inclusive deu um high five aqui e, pô, não lava a mão desde então. Chris Jones, parece que bebeu a água do capeta. E aí veio o Juju. E, cara, o Juju numa simpatia. Uma simpatia, cara. Um cara, assim, sensacional. Um cara que você vê que gosta de jogar no Chiefs. É um cara que se encontrou no Chiefs, né? Então, é um cara que a gente vê que realmente tem amor pelo que ele tá fazendo, né? E aí, assim, a minha questão aqui é que se a gente fosse colocar ele como um wide receiver 4, tá? Tô colocando então o Rice, Worth, Hollywood Brown e o Juju. Lembrando que a interceptação primeira do Mahomes foi em cima do Hollywood Brown, né? Eu acho o Juju um cara extremamente seguro, cara. Extremamente seguro. Ele tem sido um cara extremamente seguro. É que as pessoas não olham porque é isso. Ele é muito farofa. Ele é muito um cara espalhafatoso. Então os caras têm um certo preconceito contra ele. Principalmente a mídia americana, tá? Mas aqui, cara, putz, eu sou fã do Juju, cara. O Juju é um cara que
Desde a primeira passagem, eu acho que complementa muito. É um cara que faz rota, que corre, que se mata ali, que. Putz, eu acho que eu sou fã dele, cara. De verdade. Minha menção muito honrosa aqui é o Juju, tá? Falando sobre defesa, então, defesa cedendo 7 pontos, né? Nos últimos jogos aí cedendo muito poucos pontos. Os 3 jogos em casa. A gente tem aí um ponto importante, né, que é realmente as coisas que têm sido feitas no contexto geral para que essa defesa evolua e tem evoluído. Nick Bolton jogou muito, a Shamar Corner jogou muito, o Bolton jogou muito, o Trey McDuffie jogou, apesar de ter sido queimado uma vez ali, vamos deixar isso claro, né, seu Trent. Mas assim, eu tenho muita segurança hoje de ver o Chiefs jogar. Eu tenho medo desses jogos que são meia boca, né? Porque todo mundo entra com assim, 50%. E eu falei, pra mim é ruim, eu tô morrendo de sono aqui, ontem foi até tarde, quando o jogo termina, eu vou até as 3, 4 da manhã pra desligar minha cabeça de um jogo do Chiefs. É muito ruim. Então, para mim, o melhor horário é o Chiefs jogar às 2 da tarde, depois eu vou até às 5, 6 e durmo no Sunday Night. Mas eu acho que para eles, cara, isso mexe muito com a cabeça deles. Cara, esses Monday Nights mexe. E a defesa começou bem, entregou o jogo para o ataque acaba fazendo a primeira interceptação ali do Mahomes. Volta, consegue forçar um turnover on downs, mais uma interceptação, e aí eu vou falar de Travis Kelce. Eu fiz esse vídeo falando um pouquinho sobre os maiores tight ends da história do esporte aí, né? E falei sobre o Travis Kelce. O Travis Kelce, ele sempre foi um cara muito seguro, né? E ele é um cara seguro, né? O Mahomes deu a entrevista depois do jogo falando exatamente isso. Tem por que falar diferente, né? O cara é seguro, é a bola de segurança do Mahomes, mas ele causa algumas interceptações, ele causa alguns fumbles, ele tem alguns drops ali na carreira dele que é normal, né? A gente já ganhou muito jogo por conta do Travis Kelce e a gente já perdeu jogos, né? Nessa temporada aqui a gente perdeu o jogo contra o Eagles, tá? Eu ponho assim, as derrotas. A primeira derrota na conta do Butker, a segunda derrota meio a meio aqui, Travis Kelce e Butker. E a derrota contra o Jaguars eu coloco na conta do Butker e do Mahomes, tá? Dito isso, é o cara que conquistou tudo pelo Chiefs. Ontem se tornou, ao lado do Priest Holmes, aí, como os 2 maiores recebedores de touchdown da história do Kansas City. Vai passar, certeza vai passar. No próximo jogo, daqui a contra o Broncos, vai passar. E é um cara que a gente tem que tirar o chapéu. Cara, é um cara de 36 anos, correu ontem numa rota quase 40 jardas, 99 jardas no jogo de ontem, absurdo. Jogou muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. E aí, falando de Mahomes, né? Mahomes, pra mim, como eu falei sempre, é um jogador geracional, fora da curva, um cara que brilha, mas ele é um cara extremamente inteligente, cara. Ele é extremamente inteligente. Ele sabe puxar tudo que precisa pra cima dele pra ele fazer diferença. E aí eu acho que a melhor imagem do Mahomes ontem é ele, quando ele passa pro touchdown do Kelce, ele corre pra pegar a bola, não pra cumprimentar o Kelce. Porque ele sabe, cara, que aquela bola é super importante porque é um recorde, né? Cara, a gente vai ficar aqui, ó, e a gente vai demorar para ver alguém quebrar esse recorde do Travis Kelce. Vai por mim, cara. A gente vai ficar aqui muito tempo, porque o Travis Kelce tá 13 anos aqui, né? É um cara que, como eu falei, ele ama o time, ele ama a cidade, é um cara que, putz, assim, a vida dele é jogar futebol americano. E a gente vai demorar muito para ver um cara nesse estilo, fazendo o que ele faz, do jeito que ele faz. Então, o Mahomes demonstra nisso simplesmente a liderança dele. Enquanto a gente tem exemplos, por exemplo, do Tua, lá em Miami, que ele joga todo mundo debaixo do ônibus ali, passa por cima e não tá nem aí, o Mahomes é o primeiro a falar, cara, que a gente precisa melhorar,
A gente vai treinar, a gente vai achar uma forma de ganhar. E o Chiefs achou uma forma de ganhar ontem. Porque o jogo não tava lá essas coisas, né? Primeiro tempo, o Chiefs simplesmente não jogou, né? Fez o touchdown, tomou um touchdown do Marcus Mariota em 2025. É tudo bem, tudo bom. Mas lembrem disso, nós tomamos um touchdown aéreo do Marcus Mariota em 2025. Não acho que o Mariota é um cara ruim, mas não dá para tomar aquele touchdown. É uma bola arco-íris, tinha cobertura, dava para chegar ali no McCurry, mas não dá. Então, esse touchdown é um touchdown que a gente precisa consertar, porque a gente vai ter um jogo bem difícil aqui contra o Bills, tá? Então, assim, para mim o jogo nota 7, é um jogo ok. Falei, deu pro gasto, é isso, tá tudo bem. Vamos para o próximo jogo, para a próxima semana. É uma semana que a gente precisa concentrar para que a gente realmente não. Cara, para que a gente não sofra, tá? Para mim é isso. A gente não pode sofrer porque se a gente sofrer vai dar ruim, tá? Então vamos torcer para que tudo se resolva, né? Para que realmente a gente olhe as coisas de uma forma bem produtivas. Beleza? Então, já deixando o recado aqui, transmissão, domingo, 18 horas, aí Chiefs e Bills, lá em Bills, né? Aproveitando para a gente poder tirar a zica aqui, ganhar lá e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Mas tem vídeo na quinta-feira e na quinta-feira eu falo mais, a gente vai ver Jury Report, a gente vai ver notícia. Ah, breaking news, hein? Parece que o Pennell vai voltar, então, pô, a gente gosta pra caramba do Pennell, ele foi dispensado lá do Bengals e provavelmente ele tá assinando com o Chiefs hoje. Então, acompanha lá no nosso Instagram, ChiefsCast Brasil, tem bastante coisa colocando esses dias lá, a IA tá colocando bastante notícia e provavelmente a gente vai ter notícia aí do Pennell esses dias, beleza? Como eu falo sempre, say how about those Chiefs, Daniel, valeu, obrigado gente, tchau!